Oi, Ni, uma semana triste para o país, não é? É verdade, André. Mais uma tragédia com mortos e feridos. Chocante para todos nós. Os assassinatos de estudantes e funcionários de uma escola em Suzano, na Grande São Paulo, repercutiram no Senado. Sim, André, e nós acompanhamos tudo. Vamos ver no programa de hoje. Senadores repercutem no plenário e nas comissões a tragédia na escola em Suzano. Instalada a CPI de Brumadinho, que vai apurar as causas da tragédia provocada pelo rompimento de uma barragem de rejeitos no município mineiro. Em comemoração ao Dia do Consumidor, uma entrevista sobre a segurança nas relações de consumo. O Senado Notícias Revista começa agora. Mais uma tragédia com mortos e feridos no Brasil. Na quarta-feira, 2 rapazes entraram na escola Professor Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo, atiraram contra alunos e funcionários e depois se mataram. Além dos assassinos, 2 funcionárias e 5 alunos da escola morreram. Antes, um dos assassinos matou o próprio tio numa loja de automóveis próxima à escola. No plenário, os senadores fizeram 1 minuto de silêncio em memória às vítimas. Parece que o Brasil está trazendo para o nosso seio só o que é ruim. O que é ruim dos Estados Unidos, porque é lá que eu via essa matança de estudantes. Na Espanha, na própria Itália, onde sangue de jovens corre pelas universidades, pelos assassinatos. Infelizmente, hoje fomos acometidos com mais uma barbárie, que além de trazer comoção e dor a todos nós, tem muito o que nos ensinar, senhor presidente. Esses tiros não foram a esmo. Na realidade, os atiradores miraram em todos nós. É preciso que não deixemos que a comoção e a indignação dobrem a esquina para logo ali atingir outras escolas, outras famílias, outras crianças, outros adolescentes, e que as nossas ações se restringam a meros soluços. O presidente da República defende que o Brasil seja inundado por mais e mais armas, ou seja, no meio dessa barbárie em que já vivemos, a preocupação do governo é liberar mais armas, sob o argumento de que é preciso garantir a segurança do cidadão de bem. A liberação do uso de armas não vai reduzir a violência no Brasil. Ao contrário, poderá aumentá-la. Isso é um dado constatado. Nos últimos 10 anos foi claro. Nós tivemos uma redução da violência com a retirada, na verdade, da arma desse ambiente. Reitero o pedido para que todos fiquemos em posição de sentido e respeito às vítimas de hoje da Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, e em silêncio. Na Comissão de Constituição e Justiça, os senadores também lamentaram a tragédia na escola em Suzano. Tristeza, lamento, solidariedade. Os senadores da CCJ expressaram pesar pela tragédia na escola de Suzano, em São Paulo. O crescimento da violência, a importação de fenômenos desse tipo, a necessidade de proteger a comunidade escolar e a própria sociedade foram lembrados nos pronunciamentos. Eu faço esse registro aqui, presidente, colegas senadores e senadoras, para que se compreenda que nós estamos importando para o Brasil uma cultura de violência gratuita. Isso não começou hoje, isso não começou agora, mas vem sendo agravado paulatinamente, especialmente pelo ambiente que tivemos na última disputa eleitoral. Serve também para a gente refletir sobre essa cultura de que se tem que banalizar o porte de arma, alterando o Estatuto de Desarmamento. É um momento de reflexão. Nesse momento, a lei que perdura no Brasil é da proibição do armamento. E está acontecendo tudo isso. Então, acho que nós temos que ver a origem disso, onde que nasce essa violência. Eu fiz campanha
de rua em rua, de porta em porta. E a coisa que mais me assustava era ver crianças fazendo o gesto de que estava com a arma na mão. O gesto da violência. Ela mostra justamente o fracasso, a safadeza da política desarmamentista, que simplesmente deu o empoderamento para o criminoso e tirou a possibilidade da legítima defesa. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, divulgou nota em sua conta no Twitter, dizendo ter recebido com perplexidade a notícia do tiroteio no Colégio Estadual Raul Brasil, em Suzano. Ele manifestou solidariedade às famílias das vítimas e disse esperar que as reais causas dessa tragédia sejam descobertas. O presidente também afirmou que os projetos de segurança terão prioridade no Senado a partir de agora. O que a gente tem que compreender é que as pessoas estão inseguras na sua casa. O Estado não está tendo condições de dar a tranquilidade para as pessoas. Claro que cada tema específico dessa pauta será debatido a partir do momento que esse conjunto de proposições seja unificado em torno de um tema, segurança pública. Então, a questão do porte, a questão das penas que são impostas hoje pela legislação, essa reformulação, modernização dessa legislação, será debatida em conjunto. A gente não pode tratar um fato isolado em relação a matérias que estão tramitando. Então, vamos juntar as matérias e o plenário, o Senado, as comissões vão definir e deliberar sobre elas. Neste final de semana tem programa Eco Senado e na edição de março o destaque especial vai para a questão da segurança de barragens no Brasil. O assunto ganhou prioridade no país a partir da tragédia provocada pelo rompimento de uma barragem em janeiro deste ano no município de Brumadinho, em Minas Gerais. Veja na coluna Momento Eco com o jornalista César Mendes. Você vai ver os desdobramentos aqui no Congresso da tragédia socioambiental provocada pelo rompimento de uma barragem de rejeitos minerais no município de Brumadinho, em Minas Gerais. Operada pela mineradora Vale, a barragem da mina do Feijão sofreu colapso no final do mês de janeiro e deixou um rastro de destruição ambiental, além de cerca de 200 mortos e mais de 100 pessoas ainda desaparecidas. Por incrível que pareça, o repórter Rômulo Mazzoccanti mostra que esse tipo de acidente, embora sem a gravidade do que foi registrado esse ano, vem sendo frequente em nosso país nos últimos 20 anos. Nova Lima, Cataguases, Alagoa Nova, Miraí, Vilhena, Buriti dos Lopes, Laranjal do Jari, Itaberito, Mariana, Brumadinho. A média é de um desastre a cada 2 anos. As consequências: centenas de mortos, milhares de desabrigados, cidades, fauna e flora destruídas. O rompimento da barragem da mina do Feijão, em Brumadinho, repercutiu no Congresso Nacional. Os senadores decidiram criar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o desastre. Isso é um crime, mais um crime que se comete contra a sociedade e contra a natureza. O que nós constatamos foi a morte de um rio, né, que a gente pode já dizer de imediato. Nós não percebemos mais peixes, não percebemos mais a fauna e a flora aquática. Provavelmente ele nunca vai chegar no ponto que ele era antes do desastre, mas a gente sabe que em menos de 50 anos isso não se recupera. Também na edição de março do Ecosenado, você vai visitar outra barragem que vem ganhando atenção especial. Estamos falando da barragem do Lago Paranoá, aqui em Brasília. Nós acompanhamos o trabalho dos técnicos da Defesa Civil na comunidade do Boqueirão, situada bem abaixo da represa. O trabalho é motivado pelo acidente de Brumadinho e por um alerta que foi feito no ano passado pelo presidente do Sindicato da Indústria de Construção Civil do Distrito Federal. Segundo ele, a barragem do Paranoá também corre risco em virtude do intenso tráfego de veículos que hoje é registrado ali. O senhor tem dificuldade para locomoção? Além do senhor, tem mais alguém?
Não. Deficiente físico, algum? Não, deficiente físico não tem não, só tem uma neta minha que ela é deficiente, mas não física. A população, a partir desse acidente em Brumadinho, tem mais medo agora da barragem do Paranoá? Sim, a população está bastante preocupada e por isso a importância do nosso serviço de orientá-las e realmente a barragem não está para se romper. O nosso trabalho é 100% preventivo. Agora eu estou com medo porque aqui, se por acaso essa barragem vir embora, ninguém vai escapar não, minha filha. Aqui é água. Aqui é mais rápido do que aquele material que foi lá. A barragem do Paranoá, ela não foi feita para ter aquele trânsito. Ela está fugindo do objetivo original da construção, que era um trânsito eventual para a manutenção da hidroelétrica. O programa Ecocenado vai ao ar no sábado e no domingo, sempre às 9 da manhã e às 4 da tarde. Esse foi o Momento Eco e a gente volta na semana que vem. Tchau! E aqui no Senado, os senadores querem apurar as causas dessa tragédia de Brumadinho. A CPI, com esse objetivo, já está em funcionamento. A senadora Rose de Freitas foi escolhida presidente e o senador Randolfo Rodrigues é o vice-presidente da CPI de Brumadinho. Na primeira reunião, os senadores decidiram convocar o ex-presidente da Vale e o atual para prestarem esclarecimentos. A escolha dos eleitos aconteceu no início da reunião de instalação da CPI de Brumadinho. Com a concordância do plenário, declaro eleitos para os cargos de presidente e vice-presidente a senadora Rose de Freitas pelo Espírito Santo e também Randolfo Rodrigues do Amapá. A primeira decisão da comissão foi convocar o ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman, e o atual, Eduardo Bartolomeu, para dar explicações sobre o acidente. Nós vamos dar a eles a possibilidade de se apresentarem juntos ou possivelmente separados. O importante é que eles venham para que a gente possa ouvir e saber o que cada um tem a dizer. O relator deve apresentar o cronograma de trabalho na próxima semana, mas já foi definido que os parlamentares vão ouvir todos os envolvidos que prestaram depoimento às autoridades. Também decidiram a necessidade de diligência nas barragens consideradas mais problemáticas. Obviamente, será impossível essa comissão parlamentar de inquérito visitar as 765 barragens pelo país. Nem todas do estado de Minas Gerais, parece que são 88, teria condições. Mas pelo menos as 5 ou 10 que estão em situação mais crítica, eu acredito que seria de bom tom dessa comissão fazer a elas, essa CPI, fazer uma diligência para checar a situação dessas barragens. A presidente da comissão, senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, falou como será a condução dos trabalhos. Nesse contexto, tendo uma comissão parlamentar de inquérito, primeiro, que ela seja breve, eficiente e verdadeira, que conclusiva. Não pode chegar aqui e ficar caiando a uma CPI dessa natureza. Tenho certeza que é possível. Evidente que eu vou depender de que todos comunguem da mesma ideia, de que a gente diminua o prazo, trabalhe a todo vapor, que seja investigativa, inclusive para estar no local, conhecer os verdadeiros depoimentos técnicos e pessoais de fiscalização, de trabalho dessa tragédia. André, semana cheia no Senado, hein? Foi sim, Eni, tanto no plenário como nas comissões. Vamos conferir agora no nosso Giro de Notícias. É isso aí. Na segunda-feira, o destaque da Agência Senado era a audiência pública realizada na Comissão de Direitos Humanos com foco na Previdência Rural. Para os representantes do setor que participaram da audiência, tanto a reforma da Previdência, instituída pela PEC 6 de 2019, quanto a medida provisória 871 de 2019, que muda regras para a concessão de benefícios do INSS, impactam de forma negativa a vida do trabalhador rural. Na terça-feira, a Agência Senado destacava a aprovação no plenário do Senado do projeto que obriga os condenados por violência doméstica e familiar contra a mulher a ressarcirem os cofres da Previdência Social por benefícios pagos em decorrência desse crime. O projeto também estabelece que esse ressarcimento aos cofres públicos não exclui a responsabilização civil de quem praticou violência doméstica e familiar contra a mulher. O texto segue agora para análise da Câmara dos Deputados.
Na quarta-feira, a capa da Agência Senado mostrou a aprovação em plenário do projeto de lei que endurece a cobrança sobre empregadores que praticam discriminação salarial entre homens e mulheres. A proposta faz parte da pauta prioritária da bancada feminina e segue para análise da Câmara dos Deputados. O texto reforça o que estabelece a consolidação das leis do trabalho, a CLT, quando assegura salário igual para homens e mulheres na mesma função e na mesma atividade. Já na quinta-feira, um dos destaques foi a sessão de homenagem ao trabalho do jornalista Otávio Frias Filho, que comandou o jornal Folha de São Paulo por 34 anos. A Folha completa em 2019 98 anos de existência. Os parlamentares e convidados elogiaram a atuação pioneira, crítica, independente e plural do jornal de maior circulação no país. 15 de março é o Dia do Consumidor. A data foi criada para proteger e lembrar os direitos e as relações entre prestadores de serviços e clientes. No Senado Federal, existem 30 propostas que pretendem alterar o Código de Defesa do Consumidor para melhorar as relações de compra. O Dia do Consumidor é comemorado internacionalmente. Foi criado em 1962 nos Estados Unidos pelo presidente John Kennedy. No Brasil, a criação do Código de Defesa do Consumidor foi em 1990, no governo do então presidente Fernando Collor. De lá para cá, houve muitas mudanças nas relações de consumo, principalmente porque as pessoas passaram a comprar pela internet. A gente tem alguns pontos em que o Código de Defesa faz referências, dentro das alterações que ele teve no passar dos anos. Então, a gente tem essa questão da internet, aquele prazo de arrependimento que é muito comum o pessoal comentar, que são 7 dias, tendo previsão no artigo 49. Então, tem alguns pontos em que a Constituição e o Código fizeram grande referência ao consumidor e trouxeram, logicamente, a possibilidade de que o consumidor fosse visto em pé de igualdade com o fornecedor. Mas, apesar dos avanços, os números de reclamações aumentam a cada ano. Segundo o IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, os planos de saúde estão em primeiro lugar no topo da lista de reclamações, com pouco mais de 30%. Quase empatados vêm os serviços financeiros, como cartões de crédito, com 16,8%. E logo em seguida, com 16,7%, as reclamações sobre produtos com defeitos e problemas de entrega. O serviço de telecomunicações ficou em quarto lugar, com 15%. Os planos de saúde lideram essa lista há 7 anos. Eu fiz um cancelamento de um plano de saúde e meses depois começaram a chegar boletos de cobrança com multa e com ameaças de inscrição no SPC. Entendeu? E a cobrança, eu acabei de ficar sabendo que a cobrança é completamente indevida. Todos nós sabemos que as maiores reclamações estão nas operadoras celulares. Todo mundo reclama e não há uma melhora. Quando que vai acontecer isso? E o usuário pagando a conta. Eu já estou sem o serviço de internet há mais de 30 dias, já abri inúmeros protocolos na operadora e até agora ninguém solucionou meu problema. Também abri 3 protocolos na Anatel, que é a agência que regula as operadoras. Também não obtive nenhuma resposta positiva. Para o diretor do Instituto de Política e Defesa do Consumidor, as agências reguladoras têm atuado muito mais em favor das empresas. Em determinadas situações, essa defesa que eles fazem do mercado em detrimento dos interesses do consumidor e, às vezes, em detrimento da letra da lei que defende o consumidor, é claro, é patente e já foi objeto de várias ações perante o Poder Judiciário. E no Dia do Consumidor é importante lembrar que na hora da compra é preciso atenção para não cair em furadas. Tem que pesquisar. Existem diversos sites que auxiliam o cidadão a verificar a idoneidade das empresas. O governo federal também possui uma página com essa finalidade e o PROCON alerta. É melhor que ele sempre faça uma pesquisa referente não só a preço. Isso que o consumidor erra muito. Ele sempre busca primeiro pelo preço. Ele tem que buscar garantias. As garantias são as mais importantes. Então, se ele vai para a internet, ele tem que saber se
o produto está sendo entregue, se o produto vem com avarias, se o produto vem com qualquer tipo de problema que depois ele não consiga sanar. No Congresso, tramitam dezenas de propostas não só para alterar o Código de Defesa do Consumidor, mas para melhorar as relações de compra, fazendo alterações à legislação tributária e comercial, por exemplo. Só aqui no Senado são cerca de 30 propostas. 5 delas já estão prontas para serem votadas em plenário. Os projetos vão desde a permissão para a venda fracionada de medicamentos à criação de regras para a entrega de imóveis que foram comprados na planta. Mas para o senador Rodrigo Cunha, que já foi superintendente do PROCON, o código não precisa ser alterado. O parlamentar defende que cada município tenha um órgão de defesa do consumidor. Então, o PROCON, há muito tempo, ele deixou de ser um órgão que resolve apenas problema de telefone quebrado. Hoje ele é conhecido no país inteiro como sendo um órgão de cidadania, mas é necessário que haja essa interiorização, não apenas fique nas capitais, e sim que haja um alcance maior pelos municípios. Então, assim as pessoas vão passar a conhecerem e, com certeza, vão fazer uso dessa ferramenta fantástica de resolver conflitos. E para comentar os resultados da pesquisa apresentada na reportagem e a situação atual da segurança nas relações de consumo, o jornalista Márcio Maturano entrevistou o advogado Igor Brito, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Bem-vindo, Igor. Como vimos na reportagem, os planos de saúde encabeçam a lista de reclamação há 7 anos. A legislação atual e os contratos não têm sido suficientes para garantir uma segurança maior ao consumidor? Realmente, o número de reclamações contra planos de saúde e também de ações judiciais movidas por consumidores contra empresas desse setor aumentam em razão de lacunas na regulação dos planos de saúde no que diz respeito a regras e direitos de proteção dos consumidores. Muitas dessas reclamações estão relacionadas a reajustes de planos. No Brasil, os planos coletivos e por adesão, aqueles planos de saúde que são contratados por empresas e associações e os consumidores aderem a esses planos, a regulação permite que o reajuste anual desses planos possa ser realizado em negociação pelas operadoras de plano de saúde com essas empresas, essas pessoas jurídicas, associações, empresas, sindicatos que contratam esses planos. E, na realidade, isso acaba permitindo com que as operadoras de plano de saúde imponham reajustes muito altos, né? E como as operadoras também podem cancelar esses contratos unilateralmente dos planos coletivos, isso acaba colocando elas numa situação de privilégio. E os consumidores na ponta acabam ficando insatisfeitos, reclamando, denunciando e entrando com ações judiciais. Sim, o senhor acredita então que ainda pode haver um avanço na legislação para proteger mais? É necessário que os planos de saúde coletivos eles tenham o mesmo tratamento na lei e na regulação que os planos individuais, onde os consumidores têm um pouco mais de proteção, os consumidores têm um pouco mais de garantias no que diz respeito a reajustes e manutenção dos contratos. Sim. Na semana do Dia Mundial de Defesa do Consumidor, o Senado aprovou e seguiu para a sanção presidencial a adesão automática ao cadastro positivo de crédito. Em que isso pode defender o consumidor e como o IDEC reage às críticas que são feitas em relação ao sigilo pessoal, de dados, essas coisas? Olha, para todos os órgãos e entidades de defesa do consumidor, inclusive para os PROCONs e outras entidades de defesa do consumidor no Brasil, o cadastro positivo está sendo aprovado sob fortes críticas, porque há um fortíssimo risco de violação de dados e intimidades dos consumidores na medida em que todos os dados bancários, dados de consumo dos cidadãos brasileiros que estavam protegidos pelo sigilo bancário, eles passam automaticamente a poder ser transferidos para os birôs de crédito, para as empresas que administram os cadastros de consumidores e passam a ser difundidos sem muito controle dos consumidores. E o cadastro positivo também, a crítica que se realiza na sua aprovação, é que ele é aprovado quando, talvez em conflito com a própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que também foi recentemente aprovada. Apesar dessas normas aparentemente estarem sendo aprovadas pelo Poder Legislativo com uma aparente equilíbrio e harmonia entre si, na verdade há um risco muito grande de, estando ausente
existe uma autoridade independente de proteção desses dados para fiscalizar desvios e outras práticas que possam ser realizadas. Então, o cadastro positivo ele foi aprovado pela Câmara e agora pelo Senado, sob a perspectiva bandeira de que ele poderá diminuir o risco dos bancos e, por consequência, diminuir as taxas de juros, especialmente para os consumidores de baixa renda, mas ele é também aprovado com forte receio e desconfiança de que os consumidores de baixa renda, os consumidores idosos, serão muito mais assediados para a oferta de créditos irresponsáveis, né, por parte das instituições financeiras e também com violação da intimidade e a privacidade dos consumidores. É preciso, então, trabalhar bastante em cima disso, né? Tem aquela garantia de poder sair do cadastro. Quem quiser pode se retirar, né? Esse mecanismo é importante para o consumidor avaliar, aquele consumidor que avalie, né, os possíveis benefícios e riscos também de se manter no cadastro positivo, riscos de violação da sua intimidade, vazamento de dados, para poder exercer esse direito, né? E é importante os consumidores fazerem essa avaliação e o IDEC, todos os órgãos de defesa do consumidor vão trabalhar para conscientizar os consumidores sobre riscos e benefícios dessas medidas, mas de qualquer forma, antes dos consumidores, essa é uma crítica que a gente fez a esse projeto de lei, né? Antes dos consumidores exercerem, seus dados já foram transmitidos para o mercado. Qual o papel da internet que intensificou as transações comerciais online na defesa do consumidor e também em causar problemas, né? Porque não está vendo ali a outra parte da negociação? Olha, é inegável que a internet ela representa hoje exercício e acesso de cidadania, né? Então, o acesso à internet ela é um instrumento essencial para o exercício da cidadania no mundo moderno, né? Na sociedade moderna e, portanto, é inegável o papel dela para acesso à cultura, acesso à educação, acesso à informação e acesso a serviços também e consumo de produtos e serviços importantes para os consumidores. Agora, ela representa um ambiente também, de certa forma, de risco, quando a gente avalia o histórico de várias experiências negativas de consumidores em determinados contratos. Né? Não falo do acesso à informação, acesso ao conteúdo, mas especificamente na celebração de contratos. É crescente o número de consumidores que contratam serviço e compram produtos pela internet, e isso é muito importante, é muito bom para o conforto, para o acesso do consumidor a esses produtos e serviços, mas os consumidores também têm que se precaver, porque há uma incidência muito grande de fraudes, né, praticadas por meio da internet, vendas por empresas fantasmas, e o consumidor tem condição de se precaver também desse tipo de problema. Por exemplo, confirmando se aquela empresa realmente existe. Hoje, toda empresa que opera na internet, ela tem que divulgar seu CNPJ, seu endereço real, físico e também seu telefone de contato. O consumidor tem que realmente avaliar se essa empresa ela é idônea e ela está ali para fazer bons negócios. Ok. Brito, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado, foi um prazer. Nos arquivos do Senado Federal, documentos contam parte da história do Brasil, André. Na edição de hoje do Coleção Senado, você vai conhecer uma sequência de correspondências trocadas pelos presidentes dos poderes a partir da renúncia de Jânio Quadros. Cartas guardadas nos arquivos do Senado contam a história do Brasil no início dos anos 60. Tudo começa com o bilhete de renúncia do ex-presidente Jânio Quadros, dirigido ao Congresso em 25 de agosto de 1961. Governadores tentam convencer Jânio a desistir da renúncia sem sucesso e pedem que o Congresso não a aceite. Mas o parlamento acata a renúncia e o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, assume o governo. Ele escreve ao presidente do Congresso, Auro de Moura Andrade, para informar que os militares não queriam a volta do vice, João Goulart, que estava na China. Após negociação, o Congresso aprova uma emenda que reduz os poderes do presidente da República e institui o parlamentarismo. Auro de Moura Andrade pede, então, ao presidente em exercício, Ranieri Mazzilli, garantias para o retorno de João Goulart.
2 dias depois, Mazzilli responde, afirmando que os militares haviam garantido o desembarque de Jango e a posse como presidente. E este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Tchau.